99% dos sites de imobiliária têm problemas de SEO. Nesse vídeo você vai aprender a identificar esses problemas e entender isso através dessa pesquisa que eu fiz aqui em São Paulo. Eu procurei por imobiliária em Americana, eu vou ignorar qualquer questão de anúncio e qualquer questão de Google Meu Negócio e vou seguir para os sites aqui na forma orgânica. Eu vou abrir esse site aqui que está em primeiro lugar. Tem erro no primeiro colocado? Tem, 99% tem problema. Aqui numa primeira página eu encontro erro basicamente em todos os sites. Qual é o primeiro erro que eu vou encontrar aqui nessa colocação? Nessa primeira colocação, um detalhe, observe, absoluta imobiliária imóveis em Americana, tracinho, venda e 3 pontinhos. Por que colocou 3 pontinhos? Porque basicamente quem preencheu o título preencheu caracteres a mais, ou seja, nesses títulos o necessário e o melhor seria até 60 caracteres. Preencher mais do que 60 caracteres, corre-se o risco do Google decidir colocar os 3 pontinhos. E também o Google pode mudar esse nome inteiro, se ele bem entender, caso ele entenda que esse nome aqui não faz muita correlação com o que está dentro do conteúdo. Dentro dessa lógica, eu vou abrir o site, já abri ele aqui, e qual é o erro que eu encontrei aqui nesse site para você entender? Veja bem, a procura foi imobiliária em Americana. Então alguém que quer passar esse site, quer chegar na primeira colocação, logo tem que começar a vasculhar possíveis erros que tem aqui para justamente consertar esses detalhes no seu site. Eu vou pegar aqui a palavra imobiliária e eu pesquiso a palavra imobiliária em Americana, que foi basicamente o que eu pesquisei, e olha só o que acontece aqui, ó. Imobiliária tem a palavra apenas 4 vezes na página inicial, colocada de forma sem intenção. Colocada porque o designer criou o site, desenvolveu, o programador simplesmente foi lá e fez, e os pedidos de quem estava fazendo o site foram sendo feitos, mas nada foi colocado com intenção. O que seria o correto aqui nessa história? Ter alguma frase aqui nessa etapa aqui, onde tivesse a sua imobiliária em Americana, São Paulo, ou você está procurando algo nessa lógica. Se tivesse a sua imobiliária em Americana SP, algo dentro desse contexto. Por que ter essa informação aqui é super importante? Porque eu preciso dizer para o Google numa página inicial qual é a palavra mais importante. Isso não vale só para as páginas iniciais. Cada página do seu site, seja um filtro de busca dentro de um site de imobiliária, tem que ter uma palavra, uma expressão, uma frase-chave para entender dessa forma o Google olhar para esse site e saber exatamente o que tem naquela página. Dentro dessa visão aqui, você pode analisar que não tem essa informação e o detalhe, se eu for utilizar aqui a ferramenta, que é muito sempre colocada aqui no canal, eu uso ela bastante, o SEO Meta em um clique. Se você quiser copiar, tá ali, ó, SEO Meta em um clique. Você vai no Google ali, pesquisa, é uma extensão aqui para colocar no Google Chrome. Funciona também no Edge. Observe comigo aqui. Lembra que eu falei sobre os caracteres? Olha só, passou 61 caracteres. A ferramenta aqui diz 65 poderia ser o máximo. Mas a minha experiência em SEO diz que isso não é verdade. E eu trabalho sempre com até 60 caracteres. Neste caso aqui, se tivesse tirado um tracinho, talvez aqui, já resolveria o problema. Mas, enfim, o título está dentro de um contexto porque tem a palavra imobiliária, tem a palavra americana, tem a palavra imóveis, venda, locação, tá legal. Essa parte aqui está dentro de um contexto também, mas eu jamais começaria com a mesma informação que eu comecei aqui. É um detalhe, não vou comentar mais ponto a ponto sobre isso aqui, mas é um detalhe que eu não faria. Aliás, eu vou comentar, senão eu vou deixar a informação pela metade. Aqui funciona assim, basicamente, se eu começo a informação da descrição exatamente como está no meu título, corre-se o risco do Google decidir mudar essa informação. Portanto, procure não fazer esse começo igual aqui na descrição. Essa é aquela descrição que aparece aqui, basicamente. E observe que ela deu certo, ela apareceu até aqui. Aqui já é um caso que hoje, tá? Nos dias atuais aí, eu já tenho vídeos inclusive aqui no canal falando que 140 caracteres é um recomendável aqui. Mas isso mudou recentemente e está batendo agora 150 caracteres, 151, ele aceita até isso. Eu procuro não fazer mais do que 150 caracteres. É uma opção que eu escolhi. Por quê? Eu sei, já vivenciei o Google mudando isso para 130, 140, de repente ele decide que é até 320, inclusive a ferramenta mostra, né? Aqui, por exemplo, ó,
Ela mostra que vai até 320, mas eu não faço, porque eu sei até onde o Google indexa. Então, ou seja, até onde ele mostra ali na SERP, aqui no caso. Então, eu prefiro trabalhar sempre algo menor, que fique dentro de 150 caracteres nesse momento. Mas corro o risco logo do Google decidir mudar e agora decidir que é 140 caracteres. Então, enfim, estou trabalhando em 150 por enquanto. Esse é um ponto que está aqui dentro de um contexto legal e lembra a frase que eu falei? Olha só, aqui, o H1. Observe que o H1 está zerado. Que diacho é o H1? Todos os sites têm, como eu falei, uma palavra ou uma frase exata que deve ser colocada em cada página. Os Hs são nada mais nada menos do que títulos e subtítulos. Dentro do H1, por exemplo, que eu citei ali, o H1 é a palavra mais importante. E a gente pode ver que aqui na tela está basicamente zerado. Ou seja, quem programou, quem criou o design não pensou qual seria o termo principal que seria colocado ali como destaque, que eu falei poderia ser a sua imobiliária em Americana SP. Dentro dessa lógica aqui, se a gente for para os headers e ver aqui quais são os nomes dos cabeçalhos todos, dos subtítulos que tem na sequência, a gente vai encontrar isso aqui. Destaque para venda e aí vem as informações. O que seria o correto? H1, a sua imobiliária em Americana SP, ou a sua imobiliária em Americana. H2, na sequência listando, por exemplo, aqui poderia ser apartamentos em Americana, em destaque, 2 pontos, apartamentos em Americana para venda, ou em Americana para alocação. Esse seria o correto a ser feito. Depois, aqui na parte sequencial, outro, poderia ser aqui casas para alugar ou algo nesse sentido, ou para locação. Assim, nós teríamos uma sequência lógica de dados correta com H1, H2 e assim por diante. Eu não colocaria aqui no H3 apenas o nome do bairro, por exemplo. Ajuda, tá legal isso aqui, mas eu colocaria que isso aqui é um apartamento no centro de Americana, São Paulo. Dessa forma, eu repetiria várias vezes a palavra apartamento dentro dessa minha página inicial. Esse é só um detalhe, um errinho que tem dentro desse site. E eu diria assim, ele está na primeira colocação, mas se eu tenho um cliente aqui para brigar com esse site, eu vou observar os erros que ele faz e eu não vou cometer esses erros no meu site e eu tenho chance de passar ele. Só que tem um detalhe, lembra que eu falei no começo desse vídeo? Isso aqui é a ponta do iceberg, tem muito mais além disso. Tem força de domínio, quantidade dos backlinks que você recebe, ou seja, tem mais cenários aqui para serem colocados. A questão do conteúdo em si da página inicial tem muitos detalhes. Além de tamanhos de imagens, enfim, N variáveis, velocidade da página inicial, N variáveis. Isso eu estou falando só dessa página aqui. Mas, pois bem, esse site está na primeira colocação, está ok, mas tem um pequeno detalhe que poderia ser digamos, um diferencial para quem está atrás. Dessa forma, nós temos aqui outros aqui na sequência. Vamos fazer um teste aqui, eu vou pegar alguém que está mais longe. Eu vou mostrar aqui através da segunda página do Google, ou agora numa rolagem infinita, né? Aqui a divisão da segunda página, chego aqui e eu vou nessa imobiliária. Por que eu vou nessa aqui? Observa comigo aqui o seguinte, ó. Aliás, não, eu vou nessa aqui. Imobiliária São Bernardo Americana. Observe o título, tá? Tá dentro de um contexto, né? Tá falando provavelmente o bairro, alguma coisa, ou o nome, aliás, o nome é Imobiliária São Bernardo em Americana. Faz sentido. Eu faria diferente. Colocaria Imobiliária São Bernardo, Imóveis em Americana, ou Imobiliária Americana São Bernardo. Seria o mais legal, mais pensado para a busca. E observe aqui, olha o que aconteceu. Ele colocou um valor aqui e uma frase. Certeza que isso aqui é o próprio Google que fez, que preencheu. Veja bem, pode ele ter preenchido ou pode ter sido simplesmente o Google ter pego do próprio site porque ele não preencheu, tá? E às vezes o Google muda, como eu já falei. E aqui é um problema, demorou para carregar, isso não é legal. Veja bem, e observe o seguinte, ó, Imobiliária São Bernardo tracinho Americana. O Google mudou esse título aqui. Por quê? Olha quando eu entro no site Imobiliária São Bernardo e olha aqui, quando eu clico nessa ferramenta, ele vai dar Imobiliária São Bernardo. Logo, o Google decidiu colocar Americana para dar uma ajuda. Ou seja, porque quem criou o layout, quem programou o site não pensou nisso, não teve profissional de SEO aplicando aqui as técnicas corretas, colocando título e descrição correta. E observe que aqui nós temos Description is missing, ou seja,
também não foi preenchido. Logo, o Google fez o quê? Colocou essas informações aqui em base do que ele pegou aqui dentro do conteúdo do site. Ou seja, esse site está na segunda página. Para ele ir para uma primeira página, para ele chegar lá na primeira colocação, tem um longo caminho a ser seguido aqui. Um ponto importante, quando eu faço aqui o Ctrl F e procuro por Americana, aparece uma infinidade de vezes. Só que quando eu procuro a palavra imobiliária, não aparece nenhuma, aliás, tem lá embaixo CIMOB, mas fora isso não aparece o nome imobiliária. Dentro dessa lógica, como que o Google vai posicionar esse site? Ou seja, se você tem um site que não tem a palavra imobiliária e você quer aparecer para imobiliária, não faz sentido algum. O Google precisa encontrar contexto aqui dentro. E para isso você tem que colocar aquela frase que eu citei, a sua imobiliária em Americana ou algo semelhante a isso. E não só uma única vez a palavra, a expressão imobiliária em Americana, não só aqui em cima. Tentar abrir mais uma área onde você fala do institucional ou algo nesse sentido para você poder escrever de novo a sua imobiliária em Americana ou imobiliária em Americana São Bernardo, por exemplo, que é o nome dessa imobiliária. Ou seja, precisa ser feito essa inserção de conteúdo. O site, o Google precisa entender contexto. Se tiver contexto de informação do que a pessoa está procurando, ele possivelmente vai mostrar o resultado. Esse site aqui tem um outro erro bem grave também, que você vai encontrar nesse vídeo aqui que eu vou deixar ao final. E importante, se você quer aprender mais sobre SEO para imobiliária e você tem uma imobiliária, quer fazer uma consultoria direta comigo, eu tenho vários cases de resultados para pesquisas tanto de imobiliária em determinadas cidades, na primeira colocação, e tenho também parte de filtros, por exemplo, apartamento para alugar em tal cidade, casa para vender em tal cidade. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o site da Foco Local que você está vendo em tela para que você entre em contato lá e faça uma consultoria direta comigo. No mais é isso, desejo a você um grande, excelente dia, até um próximo vídeo.